Fala, massa atleticana! Eu sou o Henrique Vilar e esse é o canal Eu Acredito. Bom, galera, hoje a gente está aqui para falar da demissão do Oswaldo e outros assuntos. Mas antes, eu queria agradecer muito aos 56 novos inscritos que a gente teve no canal essa semana, porque um canal com 4 dias no ar, com 56 inscritos, realmente é uma coisa muito legal pra gente. Eu tô aqui extremamente feliz e agradecido por isso. Tá bom. No mais, eu quero pedir você aí pra curtir esse vídeo, se inscreva no canal, não esqueça de acionar esse sininho de notificação aí, para você ficar por dentro de todo o conteúdo do canal que a gente vai lançar a partir de hoje. E aqui ó, eu tenho uma novidade para vocês. Como eu falei no vídeo anterior, o canal Eu Acredito, graças a Deus aí conseguiu fazer algumas economias e a gente está trazendo para o canal um novo integrante. Então hoje eu vou trazer para vocês, com imenso prazer, o meu querido amigo. Chega mais, Vitor, vem pra cá. Aí, brother. Bom? Bom demais. Beleza. E ele já chega aí. Desse lado aqui? Pode ficar aí. Legal. E ele já chega aí pra meter o pé na porta e falar da demissão do Oswaldo. O que você tem pra falar pra gente, Vitão? Eu tenho a falar que antes tarde do que nunca, apesar de não concordar muito com demissão de treinador. Mas nem tudo é pra sempre. É verdade. Porque como eu falei, né, o Vitor, a gente não tem os mesmos pontos de vista e isso que é interessante pro canal. A gente, lógico, a gente tem um segmento que a gente acredita, que a gente é atleticano, então a gente torce sempre pro bem do Atlético, mas o fato às vezes da gente pensar um pouco diferente é o que faz o negócio ser legal, porque o torcedor ele não é obrigado a concordar com tudo que o outro fala, mas o importante, galera, sempre é respeite a opinião do próximo, sempre, principalmente com relação ao Atlético. Então existem vários canais aí que falam no Galo, cada um fala uma coisa, às vezes fala a mesma coisa, mas o importante é a gente sempre estar falando do Atlético, sempre com o coração aberto, sempre com aquela vontade de ver o Atlético ganhando, de ver o Atlético jogando pra cima. Então eu vou começar aqui falando também do Oswaldo Oliveira. Eu deixei muito claro no meu primeiro vídeo aqui no canal, né, que pra mim o Oswaldo não deveria nem ter ficado do ano de 2017 pro ano de 2018. Por quê? Eu já conversei com o Vitor nisso várias vezes. Pra mim o Oswaldo, ele não faz sequer um bom trabalho desde 2000, quando ele foi campeão com o Corinthians. Se é que ele fez um bom trabalho, porque ele pegou ali um trabalho, né, que veio pronto para ele, que veio do Vanderlei Luxemburgo na época, que era o melhor treinador do Brasil disparado. Ele pegou aquele time pronto e ele realmente teve os méritos dele, mas para mim, Henrique, não justifica o investimento de uma temporada inteira num treinador que não ganha nada há 17 anos. Que merda, hein? Sabia não? Bom, eu penso um pouquinho diferente. Eu acho que o Oswaldo fez um bom trabalho no Botafogo em 2013. A partir de 2012 foi quando o Seedorf veio para o Botafogo mudou um pouquinho a visão dele no cenário nacional. Mas não acho ele dos melhores treinadores. Eu entendo a posição da diretoria atual. A diretoria atual está com uma visão mais econômica para manter um time para colher fruto a médio e longo prazo. Ok. Como eles mantiveram o Oswaldo, até a coletiva do Léo Gomide, a polêmica coletiva, eu não acho que eles deveriam ter mandado o Oswaldo embora. Eu acho que o Oswaldo deveria ficar pelo menos até a Copa do Mundo. Mas depois de tudo que aconteceu naquela tão badalada coletiva, tão fatídica coletiva, não tinha outra alternativa. A gente viu o destempero do Oswaldo. O presidente na coletiva tentou argumentar aquilo como problema de saúde, o calor, a umidade, tentou argumentar de todas as formas o porquê o Oswaldo agiu daquela forma. Independente disso, a partir daquilo não tinha como. O Oswaldo realmente não tinha mais clima, não tinha mais ambiente para continuar no clube. Só que eu gostaria de ressaltar que eu sou contra demissão de treinador. Eu também quero deixar muito claro que eu sou muito contra demissão de treinador. Muito. Inclusive, a gente estava conversando aqui um pouco antes de começar a gravar, eu e o Vitor, que o principal, talvez o grande erro do
Daniel Nepomuceno foi de ter demitido os treinadores, porque nos outros quesitos, contratação, negociação, o próprio estádio, o Daniel Nepomuceno também teve o caso também dele falar da obrigação de ser campeão, que foi um erro também. Mas fora isso, ele foi um grande presidente, né? O que me assusta hoje nessa nova diretoria, esse é um assunto que a gente vai abordar um pouquinho para frente, segurar um pouquinho aí. Mas voltando ao Oswaldo, eu sou muito a favor também da continuidade. O problema do Oswaldo, eu gosto de fazer uma analogia muito legal, que é com relação a, vamos dar um exemplo. Você vai fazer uma cirurgia de risco de vida. Você tem o Oswaldo e um treinador como o Cuca, né? Um que não ganha nada, que não faz nada há muito tempo, que não consegue fazer uma boa, vamos colocar entre aspas, né? Que não consegue fazer uma cirurgia de sucesso. E o outro que vem de várias cirurgias de sucesso, inclusive fez uma cirurgia na sua família de sucesso. Você vai escolher o Oswaldo ou você vai escolher um treinador como o Cuca para fazer a sua cirurgia? Eu penso que ninguém escolheria um cara que não está fazendo uma boa cirurgia há muito tempo. Então eu levo esse mesmo raciocínio, esse mesmo pensamento para dentro do Atlético. Eu penso que a diretoria do Atlético ela deveria levar o Atlético como se fosse a vida deles. Porque se eu fosse presidente eu levaria. Eu como torcedor eu tenho o direito de levar o futebol como uma brincadeira, eu posso levar o futebol de forma descontraída, porque a intenção do canal, inclusive, é essa, a gente tem esse viés de fazer um humor, né, com o futebol, essa coisa de brincar com o torcedor, mas eu não espero essa atitude do presidente do Atlético. Mas aí a gente tem que tentar entender, porque se você na sua família vai fazer uma cirurgia com um médico mais caro e não tem dinheiro, às vezes você tem que pensar um pouquinho, será que com a condição que eu tenho, eu consigo pegar um médico um pouquinho menos experiente ou menos vitorioso? Então eu acho que foi essa a intenção do Atlético em manter o Oswaldo. Muito se falou dos valores absurdos que o Cuca pediu depois que ele saiu do Palmeiras. Então eu acho que isso foi o grande empecilho para a diretoria não ter demitido o Oswaldo ou encerrado o contrato do Oswaldo em dezembro e ter trazido o Cuca para começar o ano de 2018. Eu concordo com esse ponto, você desculpa te cortar, mas é porque, vamos falar isso, eu vou comentar, você vai comentando? Pode ser? Pode, claro. Então beleza. Desculpa, gente. É porque na verdade o que acontece é o seguinte, o Oswaldo, o Cuca, ele ganhava no Palmeiras perto de 1 milhão. Só que a gente não pode usar o Palmeiras hoje no futebol brasileiro como base para absolutamente nada. Porque o Palmeiras é o único time hoje no Brasil que tem muito dinheiro. E se o Cuca quer trabalhar no futebol brasileiro, ou ele vai se adequar às condições do futebol brasileiro, ou ele não vai trabalhar no futebol brasileiro. Então, se ele realmente quer vir para o Atlético, eu estou rezando aqui, inclusive eu estou pensando em fazer até uma promessa, viu gente? Eu estou pensando, se vocês quiserem deixar aí no comentário aí algum tipo de promessa que eu posso fazer, se o Cuca acertar com o Atlético, a gente está aceitando. A gente está aceitando, viu? Pode deixar no comentário aí. A gente é muita gente. A gente que eu falo é porque eu vou pagar a promessa. A gente está aceitando. Então, eu penso da seguinte forma, com relação a valores. Se o Cuca quiser vir para o Atlético, ele vai vir para o Atlético. É óbvio que ele vai ganhar 1 milhão, mas ele vai vir. E vale ressaltar também que esse 1 milhão ele não é pago apenas para o Cuca, é pago para o Cuca e toda a sua comissão técnica. Então é um dinheiro que não é investido em apenas um profissional. E outra coisa, eu ouvi na internet falando que o Cuca, para ele vir para o Atlético, ele vai querer grandes jogadores, de um burburinho que eu ouvi. Mas eu tenho a seguinte opinião, o Cuca no Atlético em 2013, ele não fez nenhuma grande contratação. Todos os jogadores que estavam no Atlético, que estavam aí, o máximo que ele trouxe foi o Pierre, mas o Tardelli foi em 2013. Foi, a contratação grande do Cuca foi o Tardelli. Mas nem foi o Cuca, na verdade, porque o Tardelli queria voltar. Ele viu que o time estava bem, com o Ronaldinho e tudo, e ele quis voltar. O Tardelli... Mas não trouxe nenhum grande nome, não trouxe nenhum jogador muito caro. O Ronaldinho veio uma negociação de ocasião. Mas enfim, é o que eu tenho pra falar. Eu acho realmente que o Oswaldo não deveria nem ter ficado. Você quer falar alguma coisa? Não, é isso. Ele, se não, o que determinou a saída dele, apesar da diretoria falar que não foi a polêmica do coletivo, a ocasião foi parte técnica, mas eu acho que o empurrão mesmo foi o nosso grande amigo Léo Govic que deu esse empurrão, tirou o Oswaldo do time. Obrigado, Govic. E Gomijo, a gente tá junto com você, tamo junto. A gente sabe do seu caráter e pode ficar tranquilo que, se Deus quiser, o presidente vai colocar a cabeça, vai reconhecer. Vai reconhecer.
Tanto é que se eles mandaram o Oswaldo embora por deficiência técnica, a sua pergunta tinha todo sentido. Vamos abordar esse assunto agora no próximo tema. Bom, o segundo tema que a gente vai abordar hoje aqui no canal é com relação à coletiva do presidente Sérgio Sete Câmara e do Alexandre Galo. Triste, né? Mais ou menos, né? Eu acho que eu fiquei muito preocupado, mas com relação à postura, né? Quando ele falou a respeito do que ele pretende fazer com o Atlético, economia, o momento que o Atlético e vários outros clubes brasileiros estão passando com relação à crise financeira, eu acho que isso foi muito lúcido, foi muito claro, foi muito bacana. Agora, o que me deixou preocupado foi a atitude dele com relação à forma dele tratar o repórter, que tem nome, viu? O repórter chama Léo Gomide. E um grande repórter, como a gente falou anteriormente, que realmente isso aí foi lamentável, presidente, porque eu, como torcedor do Atlético, né, eu acompanho futebol, a gente espera uma postura profissional de um presidente de um clube. E ele ficou parecendo aquelas briguinhas de menino de escola. Ah, fulano falou isso, Beltrano falou aquilo. Realmente foi lamentável. Eu acho que você poderia ter passado pela entrevista sem ter citado o caso, falado não ter se pronunciado. Eu acho que seria muito mais elegante da sua parte. Ele falar que o colega da imprensa, da Rádio Super, estava lá, e aí depois você não quis falar o nome do seu colega, mas aí depois você falou que é fã do Roberto Abras, é amigo pessoal dele, todo mundo sabe que quem estava lá era o Roberto Abras. Eu estou sentindo uma treta! Roberto Abras que depois tentou sair fora, falando que não falou nada com ninguém, então ficou realmente aquilo de adolescente, sabe? Ah, meu coleguinha me falou que você xingou minha mãe, então por isso eu vou te bater, sabe? Ficou muito feio, era melhor ele ter começado a coletiva falando, não, a gente não vai falar dessa confusão toda, a gente queria falar do Oswaldo, a gente queria agradecer o Oswaldo, isso aí depois a gente vai conversar pessoalmente com o repórter, tentar entender o que aconteceu. Não fazer esse joguinho de picuinha que ficou muito feio para a imagem do clube, que você tanto se referiu à imagem do Atlético na sua coletiva. Exatamente, quem realmente prejudicou a imagem do Atlético foi o senhor presidente. E eu queria falar mais, né? Eu queria pedir para a torcida, não sei, eu tive essa ideia, não sei se ela ia funcionar, da gente talvez organizar um abaixo-assinado para levar pro presidente, mostrando que a torcida do Atlético está indignada com o que está acontecendo com o repórter Léo Gomide, não por causa dele em si, né? Que realmente eu não conheço o Léo Gomide, não é meu amigo, não tenho nada com ele, mas porque o Léo Gomide, ele é a voz da torcida lá no CT. Ele é a voz da torcida na beira do gramado, fazendo pergunta para os treinadores. Ele é o único que aborda o que realmente a torcida quer perguntar. Então, a gente precisa sim do Léo Gomide, pois o Gomide é o único repórter, o único setorista que faz um trabalho sério e imparcial. A gente não está de forma alguma tentando colocar o Léo Gomide acima da instituição Atlético, tá? Eu até chegou um burburinho de querer cantar o nome do Léo Gomide no Independência hoje, que eu sou contra. Eu acho que isso aí a gente tem que saber separar uma coisa, separar da outra. Se o Oswaldo tivesse hoje, com certeza ele ia receber uma linda homenagem, mas isso a gente está falando do treinador do Atlético. Eu acho que a gente só está querendo deixar claro isso da maneira como foi conduzida, isso que a gente achou muito pouco profissional por parte do presidente. Um advogado muito respeitado no Brasil, e falar que depois talvez vai querer processar o Léo Gomide, exigir desculpas do Léo Gomide. Nada a ver, né? Nada a ver, né? Mas de parte negativa, você quer falar mais alguma coisa? Eu quero abordar agora as coisas positivas que teve também. Porque teve também. O presidente, vou começar falando primeiramente pela demissão do Oswaldo de Oliveira. Como eu acredito, é a minha opinião, que ele não deveria nem ter ficado, eu acho legal o presidente reconhecer o erro dele, né? Reconhecer, porque o pior do homem é ele ser extremista, é ele ter uma ideia na cabeça e ele não sair daquela ideia. É legal, é do homem reconhecer erros. A gente erra o tempo inteiro, isso é humano. Então, é importante a gente reconhecer o quanto antes o nosso erro e não ficar martelando no erro.
E outra coisa positiva que eu tenho para falar do presidente é com relação ao que ele falou da postura dele como presidente, que é de sanear o clube, que é ali de segurar as rédeas do clube. Isso a gente tem que valorizar e muito no presidente, porque realmente isso não é uma coisa fácil. E o Não que entra no buraco. E o que ele está fazendo, a gente precisa apoiar e muito, porque o Atlético hoje realmente tem uma dívida enorme. E com a construção do estádio, vamos imaginar, gente, vamos pensar um pouquinho mais para frente, o Atlético 2020, 2021. Imagina a gente com o estádio, com a receita do estádio e sem dinheiro. A gente Vai mudar de patamar. E é o que ele falou, a gente vai estar ali, com certeza, entre os 4 primeiros times do Brasil, serão 4 potências do Brasil, o Atlético tem que estar entre elas e ele está corretíssimo nisso. Para o time ser considerado o gigante que vai estar sempre brigando por título, ele tem que ter estádio próprio. Não tem como, a partir da Copa, que mudou esse esquema de estádio. Não antes com o Mineirão igual era, né? Hoje em dia, Papai Calil já avisava isso antes, que o Cruzeiro foi doido de assinar os termos da Minas Arena e a gente está cansado de ver aí o que acontece. Então, para o time estar no patamar financeiramente acima dos outros, ele tem que ter a casa própria. Gostei muito dessa ideia e o que eu mais espero da torcida de coração é essa paciência com o time esse ano. Ele deixou claro que não vai contratar mais ninguém. Eu vejo muita gente falando do Ganso, eu vejo muita gente falando que o Tardelli vai voltar. Gente, esquece. O Ganso, apesar de ele não estar jogando no Sevilha, ele já falou que ele não quer sair, ele não quer voltar para o Brasil. Ele não vai voltar para cá para receber o teto que o Atlético paga. E não faz sentido, sabe? A gente tem que começar a entender o que a gente quer e o que é a realidade do clube. Eu quero os melhores jogadores. Não tem condição? Então vamos tentar fazer um time, vamos dizer assim, de operários que a torcida vai abraçar o time. Então o time que está montado hoje, o time titular com algumas peças, é um time bom. É um time que dá para brigar em cima, desde que a gente tenha um esquema de jogo, seja bem treinado e principalmente que a torcida apoie. Exatamente. E isso aí tá faltando também, viu, torcedor? A torcida do Atlético hoje realmente ela tá bem mimada. Não tô falando que a gente não tem que reclamar, até porque eu cobro muito o senso crítico das pessoas. A gente tem sim que questionar, ter senso crítico, mas com responsabilidade. A gente precisa de continuidade, gente. Então, o treinador chegar e se for o Cuca, é assinar com ele aí uns 3 anos de contrato e dar para ele uns 3 anos de trabalho. A gente precisa de um treinador a longo prazo. A gente pode dar um exemplo disso de continuidade em campo também, não só com o treinador. A gente pode pegar o exemplo do Luan. O Luan foi um jogador que foi contratado para ser talvez terceira opção no meio campo. Então, isso foi em 2012, no final de 2012, que ele foi contratado, se eu não me engano. Ele poderia muito bem nos primeiros jogos ir mal e a torcida perder a paciência, não, manda esse cara embora. Hoje é um cara que ele é o ídolo da torcida e não é à toa. Muita gente fala que ele só tem vontade, eu discordo muito. É um jogador muito inteligente, um jogador que joga de volante, joga pelo lado do campo. Nesse último jogo ele entrou de armador no meio campo para assumir a vaga do Otero, que não estava fazendo nada. Ele e o Marco Túlio mudaram o meio campo do Atlético. Então vamos ter também um pouquinho de paciência com o jogador, tá? Não é só porque o cara fez uma partida ruim, o cara é ruim, não presta, vamos ter um pouquinho de calma. Eu quero usar isso pro Casares, viu? O Casares é um jogador que tem tudo para arrebentar esse ano, tudo. E vou falar mais, o que vem acontecendo no Atlético não é culpa do Casares. O Casares sequer entrou no último jogo e a gente viu o que foi. O Atlético hoje não tem padrão tático, o Atlético hoje não tem posse de bola, o Atlético hoje não tem movimentação, não tem nada. Então a gente precisa cobrar sim, mas na hora certa, quando a gente tiver um padrão de jogo, quando a gente tiver um time que já está ali jogando há mais tempo junto, aí sim a gente pode olhar para peças individualmente falando e cobrar. E outra coisa que eu tenho para falar aqui é o Bruno Roberto. Joga bola demais esse menino, viu? A gente não está precisando de camisa 10 não, opinião minha. Porque esse Bruno Roberto aí, ele vai ser o cara. O Marco Túlio sim, mas o Marco Túlio atacante. Agora, o Bruno Roberto, ele é diferenciado. Primeira vez que ele pegou na bola, eu falei, esse menino aí vai longe, tem 17 anos. Então vamos ter calma, é claro que eu não estou aqui falando, vamos apostar tudo no Bruno Roberto, até porque a gente tem o Casares. Mas, para ser reserva, para entrar, a gente ter o Casares como titular e ele como reserva, é a situação perfeita para você lançar um jogador. Pra gente
gente finalizar, nós vamos abordar agora os possíveis nomes que serão contratados pelo Atlético, que podem vir a ser contratados pelo Atlético. E o principal deles é o Cuca. Sem dúvida. Sem dúvida. Pra mim é o único nome. Pra mim é ele. Ou traz o Cuca, ou então a gente vai continuar no mesmo problema. Nos mesmos erros, porque eu acho difícil, principalmente a torcida, ter paciência com qualquer outro nome que não seja o Cuca. Eu acho que até com o Cuca a torcida vai perder um pouquinho de paciência se, tomara que não, ele não começar bem. Mas o Cuca ele vai ter um respaldo maior. Vamos supor, se a torcida perder a paciência com outro treinador com 3 jogos, o Cuca vai demorar uns 15 jogos. Então não tem outro nome que não seja o Cuca. Eu tenho a esperança que a torcida nem perca essa confiança no Cuca, porque realmente ele é um treinador diferenciado e a gente tem que entender o seguinte, gente, eu fui falando que futebol é probabilidade. A probabilidade do Cuca dar certo é muito alta, Então o torcedor ele tem que entender o seguinte, tem muita chance de dar certo? Tem. A probabilidade é alta, mas pode dar errado. Pode dar errado. E o torcedor tem que ter paciência quando dá errado, porque a gente pode dar errado, mas o profissional é bom. Então a chance de você, por exemplo, no insucesso no Campeonato Brasileiro, vamos dizer que o Atlético não vai bem esse ano, mas eu acho que Libertadores pelo menos a gente consegue uma vaga. Pelo menos a vaga. Mas vamos dizer que, vamos pensar que o Atlético não consiga encaixar um bom futebol, um futebol convincente. A gente tem que manter o Cuca, por quê? Porque ele é o cara que vai conhecer o elenco, ele vai estar com o elenco na mão ali. E vai montar o elenco que ele tem hoje, pro ano que vem ele vai saber quais peças ele tem que trazer para o time ficar forte. Foi o que aconteceu em 2012. O time de 2012 foi muito bom, faltava... 2011 que ele chegou. Ele chegou, acertou o time. Chegou, 2012 já foi bom. Foi bom, aí faltava algumas peças para 2013, ele conseguiu trazer aquelas peças e aconteceu o que aconteceu. Outra coisa que eu quero esclarecer, as pessoas que são contra a vinda do Cuca, essas pessoas existem porque eles acham que o Cuca vai ser o salvador da pátria. Eu que defendo o Cuca, eu não penso isso. Ah, mas o Cuca então, você pode trazer todo o time de 2013. Não é isso. O Cuca não vai ser o salvador da pátria, ele não vai cair aqui com uma varinha mágica e vai fazer todo mundo jogar bola. Mas é um cara que conhece o clube, é um cara que a torcida vai respeitar, é um cara que ele vai ter a confiança da diretoria. Eu fiquei muito preocupado ontem quando eu vi o PVC na Fox falando que o Cuca não vai aceitar nenhum convite, que ele quer focar na Copa do Mundo, viajar para a Rússia, trabalhar, quem sabe trabalhar em seleção. O Cuca se arrependeu um pouco de ter voltado para o Palmeiras depois de 4 meses, que ele queria tirar um ano sem trabalhar, e ele voltou para o Palmeiras e viu que não foi a mesma coisa, porque não foi ele que montou aquele elenco do Palmeiras, então as coisas não iam acontecer. Ele deixou claro isso, né? Ele fala, não sei se você chegou a ver a entrevista dele, ele falou isso claramente, o elenco do Palmeiras hoje é muito pior, mas ele falou muito pior. Ele falou que o elenco era pior do que o que ele tinha trabalhado antes, mesmo com as contratações, porque ele estava desequilibrado. Então, se esse ano é o ano das vacas magras, que venha o Cuca como o grande investimento, não o grande prejuízo, todo mês vai sair X da conta, não, vai ser o grande investimento. E o Cuca é investimento. Para montar um time forte, para ano que vem realmente brigar. É claro que esse ano a vaga na Libertadores é algo muito, muito palpável. Mas conseguir uma Copa do Brasil, uma Sul-Americana, gente, não é difícil. Não é difícil. A gente viu quem chegou na final da Sul-Americana ano passado, jogando aquele futebolzinho que o Flamengo chegou. E o outro time do lado de lá da Lagoa, que foi campeão com aquele futebolzinho que a gente sabe, né? Então não é impossível a gente conseguir ganhar um título da Copa do Brasil ou uma Sul-Americana, mas o principal é o time conseguir encaixar no Campeonato Brasileiro, fazer uma boa campanha, ir para a Libertadores ano que vem, para aí sim a gente entrar com grandes chances de ser campeão de um grande título no ano que vem. Falou tudo, Vitor. E no mais aí, eu queria perguntar, se tiver algum cruzeirense aí, quiser um cafezinho, uma bolacha, porque a gente gosta de tratar bem os nossos clientes, né? Com certeza. A gente trata bem para voltar. Então se vocês quiserem uma bolachinha, um cafezinho, tem uma mesa de espera aqui, vocês podem. E a gente espera muito o clássico, porque para tirar o Atlético da crise é só o Cruzeiro. É, exatamente. Só o Cruzeiro para tirar a gente da crise. E aqui é o nosso lado passional de torcedor, porque a gente tá querendo isso, gente, alegria. A gente tá querendo fazer desse canal aqui um canal de humor alegre,
a gente tá querendo brincar. E eu acho que com essa mudança realmente os nossos ânimos vão mudar e a gente agora vai vir, Deus quiser, realmente falar só de coisa boa pra vocês. Bom, Márcia, vamos encerrando mais um vídeo. Queria de verdade aqui agradecer você que ficou até o final do vídeo, porque pra gente realmente é muito gratificante fazer isso aqui, estar aqui com vocês. Eu espero muito que vocês abracem esse canal. Não esqueça de se inscrever no canal, curte esse vídeo, compartilha nos seus grupos aí do Galo, no Facebook. Vamos divulgar, galera, ajuda, porque no começo realmente as coisas são muito difíceis, apesar de que a gente já está com 56 inscritos, né, com 3 dias de canal. Isso aí realmente é difícil de acontecer, viu? Eu vi algumas projeções e realmente a gente está um pouquinho acima da média. Então eu agradeço demais a vocês, queria agradecer aqui demais também o meu parceiro Vitor por ter aceitado o convite do canal. Realmente tamo junto. É um cara que conhece futebol, vocês viram, não precisa falar mais nada. Então, no mais, é agradecer vocês aí, desejar sorte para o nosso presidente, para o próximo treinador, que realmente ele vem aí para mudar a nossa história e fazer o Galo que a gente quer. O Galo que a gente ama. E o Galo que a gente espera. Então valeu, galera, tchau, aqui, fica com Deus, até mais, fui!